bem-vindos ao 4º episódio de His Dark Materials, o podcast oficial. E aí, gente, como é que tá vocês aí? Vocês estão preparados pra andar de balão? Meu Deus, é hoje que a gente decola. Decolou, Hoje, papai. Chegamos. Eu tô mais pra ir pro salão, tomar um negocinho, né? Pra passar tremedeira? Passar a tremedeira porque é altura. Altura é sempre um problema. Tudo bem? Como é que vocês estão, meninas? Tô bem, e você? Também. Pra Como você quem tá? tá chegando nesse episódio agora, eu sou o MM Isidoro. Meu nome é Ana Clara Mata. E eu sou a Jéssica Correia. E esse é o podcast oficial de His Dark Materials, Fronteiras do Universo, série original da HBO. Então a gente vai estar falando aqui do episódio 4, um grande episódio, mais um episódio de jornada, de descobertas, onde as peças estão sendo colocadas no tabuleiro. E uma das peças importantes que a gente estava muito ansioso, já vamos começar começando. Vamos bater o pé na Já porta. vamos fazer, só lembrando, se você entrou no episódio agora, nunca ouviu o podcast, tá ouvindo, vai ter spoiler sim. Então, dá o pause, se você não quer ouvir spoiler, vai ver no HBO Go, e aí você volta aqui depois pra ouvir o podcast. Volta que o balão tá esperando. Mas esse episódio já começa com a introdução de um dos personagens mais queridos da trilogia His Dark Materials, que é Lee Scoresby. Lee Scoresby, existem milhares de coisas talvez que ele ainda não fez, mas só espera. Espere. Lee Scoresby é o nosso aeronauta, então ele anda de balão. O demon dele, muito do malandrinho, incrível, é uma coelha, que é a Esther. E você vê que eles têm uma relação muito ali, né, diferente até dos outros demons. Acho que o mais parece que a gente chega é a Lyra e o Pan. Sim. De ficar falando, de trocar a informação. Uhum. A Esther e eles conversam demais, né? Ela tá Sim. sempre comentando o que ele tá fazendo. Então parece que ele tá muito sozinho. Muitos tempos eles são muito amigos, né? Eles se conhecem demais, assim, se interagem demais. E, gente, vamos lá, né? Cara é o nosso cowboy preferido. Ele é nosso cowboy fora da lei, né? Curte um joguinho de azar, contar umas historinhas. Exato, ele tá lá. Ele é exatamente esse personagem que é o cowboy clássico. Então ele é o único americano, né? Então você vê que o sotaque dele já é diferente. Ele é o cara que vem porque ele tem um amigo que ele quer resgatar. Então ele Sim. tá procurando um tal de Yorick, que a gente vai descobrir quem que é e o que ele tá fazendo ali. Então ele tem uma dívida, ele quer pagar essa dívida, ele descobre que tá lá, então ele é um cara super honrado, Sim. mas ao mesmo tempo, né, dentro da sua honra, ele compra briga no bar, ele zoa essa, ele já chega roubando o relógio do guarda ali do porto, então ele já chega causando demais. E o que é legal ele é feito por um dos criativos americanos, um dos artistas americanos mais renomados dos últimos anos, que é Lin-Manuel Miranda. Quem é Lin-Manuel Miranda, Ana? Lin-Manuel Miranda, ele é um labrador humano e é talvez o maior nome da Broadway dos últimos, 5 anos? Vocês talvez já ouviram falar do musical que ele inventou, sabe? Chama Hamilton. Só isso, só. Só isso, que é um musical que basicamente lota os teatros da Broadway, do West End, de Chicago, há anos, e que realmente é uma briga que nem com um urso de armadura você conseguir o ingresso pra Hamilton, gente. Então ele é tão renomado porque ele tá a um prêmio, apenas o Oscar, de virar um EGOT, que é você ganhar os 4 grandes prêmios, que é o Tony, o Grammy, e o Emmy e o Oscar. Isso. Então ele já tem 3 Tonys, 3 Grammys, um Emmy, e aí só falta o Oscar. E ele tirou tinta do Oscar ali com a música tema de Moana. De Moana, então ele já foi indicado ao Oscar, só faltou ganhar. Mas o Lee Scoresby, ele tá atrás do amigo dele, é um dos grandes personagens da série. De tamanho, né? Exatamente, de tamanho, de corpanzil, me identifico, que é nada mais nada menos que... Iorek Byrnison. Gente, decorem esse nome, porque este personagem realmente é o dono do meu coração. Tá prontinho pra dar um abraço de urso, hein? Quem é Iorek Byrnison? Por favor, Jéssica. Ele é um urso, também conhecido como a pessoa. O urso Pois é basicamente uma é pessoa. uma pessoa, né? Que sofreu com a maldade humana. Sim. Ele foi embriagado e retiraram o demon dele, né? Que é a sua armadura. E ele se tornou um urso de trabalhos braçais ali naquele canto que jogaram ele. E que pena, né? Porque que personagem forte. E eu tô muito curiosa pra saber sobre a armadura e sobre como é que ele vai usar
todo o seu poder. Exato. Então aqui você vê que ele tá sendo procurado ou querido por os nossos personagens principais. Então primeiro é o Lee Scoresby que chega procurando ele ali. Depois a Lyra com o Father Coram vão atrás dele. A Lyra lê no aletiômetro, a gente vai entrar mais... que ele é importante e ajuda ele em várias coisas, então ele é um personagem que ele é muito querido, porque o grupo dele de ursos polares é um grupo que é forte e eles, né, e a galera sempre quer eles do lado deles na guerra. Então aqui, nesse episódio, a gente já vai ver que tem diferentes grupos de ursos polares e tal. E aí a Jéssica trouxe uma coisa aqui que eu acho bem legal de a gente tocar, que esse episódio, ele mostra mais um tipo de Demon. Sim. Então a gente já tem os Demons do mundo da Lyra, que são os bichinhos, que ficam os animais, que nascem com você. No nosso mundo a gente tem a nossa alma, então é um Demon pra dentro. Isso. E pros ursos polares é a armadura. Então, sem a armadura, eles ficam sem identidade, eles ficam sem ser quem eles são. E é aí que o humano consegue controlar o urso polar. Então, no norte, onde eles estão, nessa cidadezinha, eles conseguem pegar a armadura dele e ele não consegue sair de lá, porque sem a armadura ele vai sem alma. E tem um probleminha também de confiar na palavra do urso, né? Porque todo mundo fala que ele que fez mal pra cidade, por isso que ele tá naquela situação, mas ele fala, não, gente, me embriagaram e, querendo ou não, a bebida é algo humano, não tinha por que ele ir pra esse caminho. Então você vê que é uma armadilha, né? Exatamente. E quem acredita nele? A nossa heroína. Na verdade, a nossa heroína, ela já sonha com essa criatura há muito tempo. Nós vemos no segundo episódio um crânio de um Panzerbjörn. Um Panzerbjörn é um urso de armadura. E essa armadura que a gente discutiu, ela é descrita pelo nosso amado Yorick Byrneson como uma armadura que ele mesmo forja de aço estelar. Ele pega esse aço estelar e ele mesmo forja, então, o seu Demon. Então, o urso de armadura, ele faz o seu Demon com suas próprias mãos ou patas. E isso é mais uma referência ao norte, mais uma referência às estrelas, mais uma referência ao céu que a gente tem aqui. O poder do céu, O poder do céu, e é uma das razões que todo mundo quer um urso, porque eles são como os duendes, né? De manipular o aço e tal. Aqui nessa cidade, ele tá construindo coisas, né? Tanto quando a Lyra vai salvar ele, ele tá lá no Ferro Velho e tal. Mas onde a gente está geograficamente? A gente tá na última cidade, parece, que existe no norte. Isso aqui é uma alusão clara, visual, ao Velho Oeste. Então você tem um cowboy chegando numa coisa que parece uma carroça. Aí você tem esse mix de tecnologias, então você tem lá o saloon que ele entra com as portinhas e tal, mas tem luz de neon dentro. Isso. Você tem os egípcios, você tem... Então é esse lugar que só quem tá lá é os ladrões, é a galera que quer riqueza rápida, são exploradores. Então é bem o conceito de Velho Oeste. E assim como o Velho Oeste, ao invés de a gente ter um deserto de areia, aqui a gente tem um deserto de neve e pedra. Então... é a última fronteira. Exatamente. A última fronteira antes da gente ir pra onde a gente tem que ir. Então, na jornada do herói, a gente tem que comprar essa briga de atravessar a fronteira pro outro lado. E é exatamente aqui que a gente tá, fisicamente. E é interessante como que nós conhecemos pela primeira vez essa última fronteira, não através da Lyra, e sim através do Lee. E nós vemos de cima esse lugar se aproximando pela primeira vez pra gente. A gente sai um pouco do ponto de vista rapidamente ali da Lyra, a gente conhece o Lee sozinho, fora da trama, e depois nós vemos a Lyra chegando com menos conhecimento e menos... Obviamente, então, ela não está no mesmo nível de altura do Lee, ela está vindo de barco, ela está vendo o horizonte. É um mundo muito menos conhecido para ela, ela vai descobrir com a gente, enquanto o Lee está retornando. O Lee conhece aquele lugar, o Lee, ele já foi forjado do aço daquele lugar. Exato, e aí uma coisa que ele percebe é que os barcos dos egípcios estão lá. Sim. Então uma coisa que a gente deixou para explorar nesse episódio aqui, não no episódio passado, é como os egípcios chegaram, né, no norte. Então... você vê que no final do episódio passado, a Lyra, é mesmo ela descobrindo, né, que a mãe dela é a Miss Coulter, toda aquela história, ela vê que ela tem que ir pro norte. E aí, quando o irmão do Billy chega com o papel comprovando o que ela falou, o John Fa, que é o rei dos egípcios ali, ele junta todo mundo, então ele faz uma reunião dos egípcios. Sim. E eles
clamam pra ir pra lá. E aí tem outras pessoas que não querem, porque ir pro norte, pra eles, que é perigoso. Eles são seres de água, eles estão indo pro gelo, eles vão ter que ir pra terra, né? Tipo, eles vão ter que mudar tudo isso, mas eles têm que ir atrás das crianças deles, porque eles, como a maioria dos imigrantes e seres, são as pessoas que estão perdendo mais as crianças. E não vai parar, né? Esse é o ponto, porque uma das discussões é, vocês não querem ir, mas lembre-se que isso começou. Exatamente. Não é o fim. Então, todas as conversas que a gente tem entre o Father Coram e a Lyra e o John Faa também, são os líderes dos ciganos ali, dos egípcios, né? São nesse lugar, né? Que a gente tem que comprar essa briga, a gente tem que ir atrás, a gente tem que atravessar e continuar essa jornada. Então, eles estão no norte mesmo contra a natureza deles. É uma coisa que o Lee vai. E, para alguns egípcios, não é a primeira vez que eles estão lá. Então, o próprio Father Coram, você vê que ele tem uma história com a rainha de um dos grupos que estão ali no norte, que a gente só ouviu falar. A gente ainda não vê nesse episódio elas aparecendo na nossa frente, mas a gente vê o Demon, então basicamente a gente vê a alma delas, que são as bruxas. Então tem uma história linda, que é uma história de quebrar o coração, uma das histórias mais bonitas, que é a história do Father Coram com a Serafina Pécala, que é a rainha das bruxas do norte ali, do clã das bruxas que a gente vê. É hora do romance. Nossa, é uma das histórias mais bonitas, eu acho. Que você vê que o Father, ele tá com o coração apertado, partido. Que assim, as bruxas, elas vivem muitos mais anos que a gente, não é mesmo? Então, o Father, ele teve um romance com a Serafina quando ele era jovem e eles tiveram um filho. E tudo corria bem, só que acabaram perdendo essa criança para um vírus, né, que aconteceu. E cada um tomou o seu caminho. E também tinha o problema que o Father Coram, ele ia envelhecer e a Serafina ia continuar vívida e bela para sempre. Então, eles têm uma relação muito carinhosa entre eles, só que eles não se falam há muitos e muitos anos. Então, é dolorido, né? E é lindo como que a primeira conversa que vemos entre esses dois amantes separados pelo tempo é com o Demon. E o Demon, creio que primeira vez, nós vemos um Demon falando com uma outra pessoa. Então, se você pensar na metáfora disso, o Father Coram, ele consegue falar com a alma da sua amada. E aí aqui tem essa coisa, a gente começa a ver alguns usos de superpoderes também, né? Então, a gente já tinha visto que a Miss Coulter consegue mandar o Demon dela um pouco mais pra longe do que o resto da população. Aqui a gente vê que as bruxas conseguem mandar, tipo, quilômetros, centenas de quilômetros pra longe os demons delas. Os demons delas quase sempre são pássaros porque elas, né, são bruxas e seres muito livres. Provavelmente são livres e voam e todos os clichês de bruxa. E possuem um conhecimento e vem tudo de cima. De cima. E aí você vê que até dentro das bruxas tem clãs diferentes. Então, o clã da Serafina quer proteger as crianças, só que dentro tem outro clã de bruxas que também está interessada no pó. E por isso elas estão ajudando o grupo da Oblação, o Magisterium, a Miss Coulter, a construir o campo dela lá. Então você vê que é um mundo geopoliticamente, tanto os ursos polares quanto as bruxas, não é todo mundo igual. Galera não acredita nas mesmas coisas. Você pode ser um ser mágico que você tem as suas escolhas e suas ações a serem feitas. E aqui, então, uma das pessoas que mais começa a demonstrar poder nesse episódio é a nossa menina Lyra. Então, Lyra Belacqua, ela começa a mostrar algumas coisas muito fortes. Então, ela começa desde ler o aletiômetro. Então, ela começa a usar o aletiômetro de uma maneira ativa, né? Sim. Então, desde começa pequenininho ali, achando a garrafinha onde tem o galho da vassoura ali, né? Da onde a Serafina voa, que é aí pra clamar a Serafina, pra chamar ela a aparecer, até pra achar a armadura do Iorek lá na frente, quase no fim do episódio. Mas tem um poder que acho que vai ser muito importante, ou parece muito importante, que tem uma cena que ela tá vendo o nome do livro na Inglaterra, que é o Northern Lights, né? É a Aurora Boreal. E ela tá com o Pan conversando sobre a aurora, como é bonito, aquela luz verde. E ela consegue ver a olho nu a cidade no céu. Sim. Que o Aziel tirou a foto lá no primeiro episódio. Então, se tem toda aquela história do pó, que o pó só é atraído pelos adultos, não pelas crianças. O Aziel tem que pegar uma máquina de fotografia e adaptar com uma lente especial, com um filtro especial.
pá, tirar foto do pó, tirar foto da cidade no céu. A Lyra consegue ver isso a olho nu. Então, tô chutando que isso tem alguma importância, porque se ela lê o aletiômetro, é a única que consegue ler o aletiômetro sem ter o livro. E consegue ver isso, aí tem. Uma das coisas que eu acho que fica bem claro nesse episódio, além desses poderes da Lyra, a gente vê os poderes terrestres dela. Uhum. São os poderes de persuasão. Porque ela faz a persuasão do Yorick, ela faz da pessoa que é o contato da Serafina, que ela encontra a garrafinha, ela tem que convencê-lo de dar as informações, né? Uhum. Então, além de todos os poderes dela de ler o aletiômetro, de ver as cidades no céu, também tem o xelengo-lengo, que é você saber ler as pessoas e usar isso a seu favor. Então é um momento em que você vê até um crescimento da Lyra como personagem. É, a maneira que ela fala que ela joga cartas. Ela explica, né? Como ela Isso. joga cartas pro Lee Scoresby. Então ela vai, fica roubando o bacon dele ali, e fica Isso. falando. Quem nunca? E aí ela usa isso até na favor. Então lá na frente, quando ela tá negociando com John Faa, a ida do aeronauta com o urso polar na jornada com eles, ela só vira pro Lee e fala, meu, lembra como eu jogo cartas? Então ela tava blefando em todo momento com todos os adultos ali, e ela criou o grupo. É basicamente essa cena onde você tem um urso polar, um aeronauta, os gípsios, a menina que lê o aletiômetro. E a menina que lê o aletiômetro aqui é mais uma alusão, vale a pena citar, que o Father Coram fala, a ideia é que a Lyra é a escolhida, né? Sim. Que tem a história que ele ouvia desde quando ele estava se relacionando com a Serafina, que ia ter a escolhida. Então é uma profecia e ele acha que pode ser a Lyra por tudo que tá acontecendo. A Então, jornada do herói. jornada do herói. Tudo de novo. Jesus, Super-Homem, todos esses. E quando ela vai juntar esses apóstolos para esse início de jornada, ela fala uma frase que eu achei muito simbólica e muito icônica no episódio, que é I do myself more damage not trusting. Eu teria um dano maior se eu não confiasse. Sim. Exatamente. Ela poderia não ter companheiros nessa jornada se ela não confiasse em pessoas tão, até mesmo gratuitamente, né? Ela desde o princípio, até mesmo antes de ler no aletiômetro, ela sabe que ela pode confiar em Yorick Byrnison e ela tenta aproximar essas pessoas do grupo. E isso mostra muito como que é a abordagem dessa nossa heroína para as pessoas e para a humanidade. Exatamente, porque esse é um episódio que a gente começa a mostrar muito a diferença dos nossos heróis para os nossos vilões. Então, você vê que o guarda, quando ele tá... O guarda que o Lee rouba o relógio, que ele vai falar que tem a dívida com o Yorick lá, o guarda vira e fala, cara, você é muito bom, você tem coração, só que o magistério tem músculo. E isso já mostra a diferença, que os caras vão... É a Miss Coulter, eles vão pra porradaria. Já a Lyra, a Macosta, todo mundo, elas vão pra um rolê de confiança, elas vão pra um rolê de vamos conversar, vamos confiar, vamos se juntar. Então tem essa fala da Lyra que é que eu me prejudicaria se eu não confiasse mais em ninguém. Então isso já mostra a diferença de approach pros heróis e pros vilões. E aí, falando em vilão, esse é um episódio também que a gente começa a ver que a Miss Coulter tem um plano e que ela tá meio apertando aquele botão de tipo, vou fazer do meu jeito, a gente tem que fazer. Então ela é a única mulher dentro do magistério e ela começa a enfrentar todo mundo com várias cartas na manga ali. Então vai desde ela ir falar com o cardeal e tipo, sem respeito nenhum pelo cabeça da igreja, Sim. quase, e até que ela quer que a igreja, como a gente já imaginava, ela só é a igreja porque ela tem também um aletiômetro. E aí ela quer usar o aletiômetro da igreja para ter um conhecimento que, obviamente, como a gente sabe, que ela já tinha mandado as Spy Flies e tal, é achar onde tá a Lyra, porque ela também deve saber que a Lyra tem a profecia ali. Então, e aí você vê visualmente como é diferente o uso do aletiômetro. Então, no que a Lyra leva na bolsinha dela e pega e joga Sim. e tal, o da igreja, ela tá preso na pedra, no mármore, numa sala que ninguém entra. Um cara fica lá, um padre ou aletiometristas, pá, a palavra, ele fica ali lendo com o livro e você só pode fazer uma pergunta, o cardeal tem que liberar a burocracia e o peso, né? E a Lyra tá lá, tipo, meu, quero achar o livro aqui, quero achar Isso. a coisa. Então você vê como isso já é algumas das várias diferenças. Eu acho que todas as ações que a gente vê sendo praticadas tanto pela Miss Coulter quanto pelo Lorde Boreal nesse episódio mostram muito da realidade de o que é o magistério. Primeiro,
Eles proíbem alguns elementos que são pagãos, como o aletiômetro, mas eles usam. Então, tem uma certa corrupção aí. Eles têm uma tecnologia que eles proíbem, mas eles estão usando. Eles estão tomando vantagem. Talvez é por isso que eles são tão grandiosos. A grandiosidade também é importante. Vocês já repararam como que todas as pessoas, elas são constantemente pequenas nos cenários do magistério? A estrutura é muito maior. Por quê? Porque a estrutura daquele magistério é muito maior do que seus pedaços. Aquela história de dominação é muito maior do que uma Miss Coulter, do que um Lord Borealis, por mais que eles sejam poderosos. Aquilo é um governo de anos, aquilo é uma coisa que é construída por muitos. Isso quase que torna, talvez, um pouco mais humana a Miss Coulter por ela estar tentando trabalhar ali por trás. Então, essa coisa, trazendo para o mundo real, é uma imagem muito forte que o Philip Pullman traz do Vaticano, da própria igreja, né? Normalmente, desde déspotas, né? E ditadores, a igreja católica sempre é tudo muito grande. É tudo porque você tem que se sentir pequeno dentro do gigantismo que é o amor divino, né? Da coisa gigante que é o amor de Deus. Então, aqui, você vê que é até maior. É uma coisa que é quase um auditório, um estádio, né, os espaços físicos. E isso chega até na burocracia, na maneira de usar. Então é uma coisa que não tem muito joguinho, não tem muito swing. Você tem que ir fazendo. E quando ela vem com swing, ela quebra a expectativa de todo mundo. Então o que todo mundo fala, você não pode, você perdeu a oblação, você não é mais líder, ela já tem a carta na manga porque ela sabia que essa hora ia chegar, que isso não ia funcionar. E o que ela já fez, prendeu o ex-amante dela, o pai de Lyra Belacqua, Lord Asriel, no norte, com a ajuda do rei dos ursos polares. E aí, a gente entra com o quê? Com o poder novamente da igreja sobre as cabeças das pessoas e ursos. Exatamente. Por quê? A promessa, né? A gente vai conhecer na real o rei dos ursos e ele é bem diferente do Yorick, né? Que a gente conheceu. Aí tem a conversa de Miss Coulter, né? Que vai falar com ele, continua aí segurando Miss Asriel. Vamos fazer um esquema aqui. E eles resolvem que ela oferece pro rei dos ursos ser batizado. Você já viu o batismo de urso? eu tô curiosa, admito. E ele seria o primeiro urso polar. Primeiro e único urso polar a ser batizado. Então você vê que a importância e a imponência, né, da igreja chega até nos ursos. Então essa é a promessa de Miss Coulter ao rei dos ursos. Então, a gente vê aí que, né, a igreja ultrapassa limites. Ele só quer ser batizado. Ele só quer ser parte daquilo. Então, mas a gente tem que ficar a questão se quem tá fazendo isso é a igreja ou a Miss Coulter pra conseguir o que ela quer, né? Da mesma maneira que ela manipulou o próprio magistério, ela pode estar só manipulando claro. o rei dos ursos para conseguir o que ele quer. Até mesmo porque o rei dos ursos, ele tá dentro de uma caverna iluminada a tochas. Exato. Isso, se a gente pensar no ideal platônico aí, ele basicamente não sabe de nada. Sim, ele não sabe de nada, ele tá escondido, ele só aparece, ele só se mostra quando é alguma coisa pro ego dele, que é o batismo. Então ele é facilmente manipulado. E quem é ótima em manipular... Escolta. E aí, na nossa jornada do herói de Lyra aqui, a gente tá indo porque seria considerado o segundo ato da história. Então, toda a história clássica, a gente tem 3 atos. O começo, o meio e o fim. Então, o começo é a introdução do mundo. Então, aqui a gente já introduziu quem são os personagens principais, quem são os vilões, o que eles querem o pó, a Lyra, salvar as crianças, os egípcios, o magistério é um vilão, tudo. E agora a gente tá indo pro segundo ato, que é o ato onde a coisa toda acontece, antes da gente resolver ou não a história. Então, segundo a teoria de Joseph Campbell, que foi o cara que cunhou o termo monomito, ou a jornada do herói, que é essa história que a gente tá contando aqui, que tem todos os passos, o que acontece, e onde não o primeiro, mas o monomito mais famoso é nada mais nada menos que Yeshua, ou filho de Maria, ou Jesus Cristo. A gente tá agora na fase que chama provações, aliados e inimigos, ou simplesmente a barriga da baleia, que é onde o herói, ele enfrenta testes, encontra aliados, enfrenta inimigos, e de forma que ele aprende as regras do mundo especial que ele tá. E esse episódio é basicamente só isso. Aprender o jogo. Então é ela aprendendo o jogo,
que ela tem que ser malandrinha, aprendendo a usar o aletiômetro, ela encontrando o Lee, encontrando o Yorick, a gente sabendo claramente o que a Miss Coulter, ela tá até enganando o próprio Magisterium pra conseguir o que ela quer, que os ursos polares são poderosos, então ter um do seu lado e um contra você é tão ruim e tão bom quanto, né? Sim. Então os dois lados. Então é basicamente isso. Um dos nomes disso dessa fase é a barriga da baleia. Por quê? Pinóquio, ou lá atrás, Jonas, pra quem estuda a Bíblia, que Jonas, quando ele é comido pela baleia, ele só pode voltar pra terra quando ele aprender as regras e fazer as coisas da maneira correta. Moby Dick também, né? Moby Dick, então sempre a baleia na mitologia tem a ver com isso. Então aqui ela tá dentro, né, tem a coisa da água, tem muitos termos de água aqui, mas você tem que aprender as regras. Então aqui a Lyra, ela tá fazendo tudo isso, ela já tem quase o apoio das bruxas, né, porque o Demon da Serafina fala que as bruxas vão ajudar elas, o Demon ele fica voando, e aí a gente vai agora, a gente atravessou o portal, a gente atravessou a fronteira, e a gente vai agora, não tem mais volta, a gente tem que ir rumo ao desconhecido, a gente tem que ir pro extremo norte, pro Círculo Polar Ártico. Para Svalbard, para salvar as crianças do que as bruxas chamam de o campo do mal. Será que campo e mal soa como alguma coisa na cabeça de vocês? Deixa eu pensar. Um lugar que é branco, alto, com símbolos fortes. Lembram alguma coisa na cabeça de vocês? Então aqui eles não estão podando, né, as comparações do magistério e tudo com o nazismo. E aqui você está ouvindo, ou qualquer governo fascista, né? Mas aqui eles estão falando não só com a palavra campo e campo do mal. Então a ideia que essas crianças estão fazendo lá tá ficando cada vez mais clara. E não é legal. Ai, meu Deus, cadê o Roger? Saudades, Roger. Cadê o Roger? Cadê o Billy? E aí é mais um episódio que a gente acaba com um movimento de partida. Então a gente... Com urso e tudo. Então aqui a gente tem agora um aeronauta, um urso polar, egípcios, uma menina... Tá ficando pesada a bagagem, né? Todos os demons. Você já ouviu a piada de o que acontece quando um aeronauta e um urso polar entram no bar? A gente vai descobrir isso, provavelmente. Então agora a gente tá entrando na fase que tudo tem que começar a acontecer. Se você já leu os livros, você sabe que agora é a hora, as ações começam a ficar mesmo, que pode ter batalha ou não, que pode ter guerra ou não, que todo mundo tá convergindo no mesmo lugar. Então a Miss Coulter tá indo pro norte, ela já tá lá com os ursos polares, ela tá rumo a Svalbard. Os nossos heróis também estão indo pra lá. As crianças já foram transferidas pra lá, né? Uns 2 episódios atrás. Então tá todo mundo indo pro mesmo lugar. E a gente também. Muito provavelmente nos próximos episódios a gente já chega lá com tudo. E ai, meu coraçãozinho, que não posso esperar. Só colocar uma armadura de ferro estelar. Eu que tenho um corpo anzil como um urso polar, vai ficar um gato. E tem uma coisa que eu preciso comentar, que é o Pan como cachorrinho. Ele é muito fofo. Nesse episódio, o Pan toma formas muito fofas e ele como cachorrinho andando do lado da Lyra ali na neve. É muito da hora, então parabéns aí, Pantalaimon, você é um Demon fofo pra dedéu. Então, gente, a gente deixa vocês aqui com mais um episódio de His Dark Materials, o podcast oficial da série original da HBO. E a gente volta no próximo episódio com a jornada do herói, com mais Demons, com mais gelo, ursos polares, gelos. Tragam um casaco. Né? Eu quero muito ver as bruxas, e você? Eu tô curiosa demais. Tenho medo. Medo de bruxa? Não, fica tudo tranquilo, elas são nossas amigas. Algumas, né? Mas aqui é todo mundo. Antes da gente ir embora, então, só lembrando, perdeu alguma coisa, quer rever uma coisa que a gente falou, simplesmente rever esse grande episódio de His Dark Materials, entra lá no HBO Go, assiste a hora que você quiser, ou toda segunda-feira assiste ao vivo na HBO, na sua casa, com seus amigos, e logo depois, nosso podcast está no ar para o seu deleite e informação. E prazer, somos o seu aletiômetro, correto, Ana? Exatamente. Então nos vemos aí semana que vem. Beijo. Beijo. Você acabou de ouvir o podcast oficial de His Dark Materials, a série original da HBO, escrito e apresentado por M.M. Isidoro, Jéssica Correia e Ana Clara Mata, dirigido por M.M. Isidoro, produzido por Guilherme Pinheiro e editado por Jéssica Correia. É uma produção da Ampere e da HBO. Ampere.